Onde estão as mulheres? A nossa convidada de hoje tem feito um trabalho aí muito importante nas redes sociais, chamando a atenção pela falta da liderança feminina no mundo corporativo, a falta de diversidade, a falta de inclusão. Como que será que está esse tema? Ela traz todas essas informações para a gente agora. Solta a vinheta. Dia, tarde e noite, seja o que for, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Ponto de Fala. Isso mesmo, sempre com pontos de vista que merecem um ponto de fala. Mas antes de começar mais um super papo, um papo inspirador aqui com vocês, eu quero pedir, se inscreva aí no canal, galera. Sim, acione o sininho da rede social, compartilha geral, deixa o seu like, seu comentário, assim a gente mantém vivo esses papos aí todas as terças e quintas às 18 horas. Então vem com a gente que vai começar um papo super legal hoje sobre diversidade, representatividade feminina, cultura, comunicação, com ela que é ultra especialista disso, top voice do LinkedIn, Neivia Justa. Como vai? Eu vou bem, Fernando. E você? Muito obrigada Muito bem. pelo convite. Que prazer te receber aqui no estúdio do Ponto de Fala. Gente, o estúdio é maravilhoso, hein? Ah, que bom isso. Vou fazer propaganda aqui do estúdio, assim mais gente fica interessada aqui em conhecer. Agora eu preciso começar com a pergunta. Onde estão as mulheres, Aqui Neivia, estão as mulheres, né? Agora me diga uma coisa, Neivia. A gente hoje se fala muito, né? O lugar da mulher é onde ela quer estar. A gente está caminhando para isso mesmo ou ainda tem muita coisa para fazer? Tem muito trabalho pela frente, Fernando. Eu brinco que eu tenho uma amiga que diz que eu comecei a questionar quando tudo ainda era mato, né? Porque o Onde Estão as Mulheres eu comecei em 2016. Tá. Não faz... Vai fazer 7 anos agora no segundo semestre. E ninguém notava. Era uma coisa estranhíssima, né? Como começou? Foi um post que você fez? Não, foi assim. Eu fiquei inconsciente, eu acho que é super importante dizer isso. Eu fiquei inconsciente da falta de representatividade feminina nos lugares de liderança e poder até os meus 45 anos. Tá. Fato. Eu tô com 53 hoje. E por que eu fiquei inconsciente? Porque a gente é educada a viver nesse mundo com essa supremacia masculina, esse mundo feito por homens para homens, onde o lugar da mulher, tradicionalmente, é a casa e o lugar do homem é o palco. Né? Eu falo que é a rainha do lar e o rei do mundo. É assim, né? E você não questiona, porque você vai aprendendo de uma maneira intuitiva, de uma maneira sócio e culturalmente construída. E eu venho da geração X. Sou cearense, vim para São Paulo há 30 anos. Por quê? Porque eu não queria esse lugar para mim. Mas para mim não existia a possibilidade de chegar presidente de empresa, vice-presidente, porque não existiam mulheres nesses lugares. Então eu achava que se eu chegar a diretora... Já era um limite já ali. Cheguei e eu dizia para mim mesmo, quando eu olhava a vida dos CEOs, Deus me livre esse lugar, não quero esse lugar, porque eu quero ter equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha carreira. Mas por muito tempo, Fernando, até os meus primeiros 8 anos em São Paulo, eu acreditava completamente que era impossível conciliar a carreira e maternidade. Dizer, eu vou ter que focar na carreira e esquece vida pessoal, vou ser solteira, vou conquistar o mundo. Depois, quando eu fiz 30 anos, eu comecei, relógio biológico falando, né? Comecei a achar que talvez houvesse um espaço e tal. E aí, aos 32, eu casei, fui mãe aos 34, depois de novo aos 36. Tá. Hoje eu tenho uma filha de 19 e uma de 17. E entendi que era possível, sim, conciliar tudo isso. Era possível ter uma carreira, sair do mundo corporativo quando a Luísa nasceu. Voltei depois de 4 anos, já com a Luísa e a Júlia. As coisas foram acontecendo. Mas eu voltei para o mundo corporativo aos 39, com 2 filhas pequenas. Mas até os 45, eu achava que tinha um teto para mim. Sim. E se eu olhar... Quando eu faço a retrospectiva da minha carreira, eu vejo que eu praticamente tive pouquíssimas líderes mulheres e elas eram, no máximo, diretoras. Até eu ir trabalhar na GE, até 2013, eu nunca tinha trabalhado com uma mulher presidente de empresa. Eram só homens. Mas todo mundo, se fizer esse exercício, eu estou fazendo aqui enquanto você fala, realmente... Aí, o que aconteceu? Em 2014, quando eu saí da GE e fui para a Goodyear,
eu fui assumir a diretoria de comunicação e relações públicas da Goodyear na América Latina. Tá. E aí eu descobri que eu era a primeira mulher naquela diretoria em 99 anos da empresa na região. E aí eu vivi uma mistura de sentimentos. Eu digo que eu vivi aquele orgulho de autoria, sou a primeira, sou incrível, que dura 5 minutos. Sim. E aí vem a solidão, porque você não tem ninguém do lado parecida com você, Sim. ninguém que pode te ajudar, que pode te aconselhar, porque só tem homem. Mas eu levei quase um ano para entender o que significava isso. Eu sabia, eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas eu não sabia direito o que era. Sim. E você tá tocando a vida, família, marido, Você vai filhos, no automático ali. Emprego novo, né? Um monte de coisa para fazer, você nem para pensar. Aí, em 2015, a Anshan me chamou para uma palestra sobre comunicação e marketing, para eu fazer uma retrospectiva dos últimos 20 anos da evolução do marketing e da comunicação. No final dessa palestra, eu falava de tendências. E aí eu falava que a diversidade era uma tendência. Agora eu digo que é uma urgência, não é mais uma tendência. E eu mostrava uma foto minha com o Jaime Zucchi, que era o presidente da empresa, e o Marvin, que era o diretor de RH, e eu. O Marvin é um homem negro, Zulu, né, ganês, canadense. E o Jaime, ele parece um bebê Johnson gigante. Ele é careca, completamente careca, muito branco, do olho azul. E eu no meio. Aí eu dizia, tá aqui. Vocês não vão ver uma empresa mais diversa do que essa, porque temos um homem negro e uma mulher na diretoria. Quando eu terminei isso, o pessoal da Anshan veio em cima de mim, era a Anshan lá de Goiânia, e falou, você precisa voltar para cá para falar no Fórum de Liderança Feminina. Te confesso que foi a primeira vez que eu ouvi esse termo. Liderança feminina. Liderança feminina. E eu achei muito estranho. Porque eu falei, mas ninguém fala liderança masculina, por que fala liderança feminina? Liderança. Né? Liderança, né? Não tem que qualificar. E aí eu disse, gente, calma, eu não tenho história para contar. Claro que você tem. Eu falei, tá, deixa eu voltar para São Paulo, deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu pesquisar, e aí eu volto para vocês dizendo se eu aceito ou não. Voltei para São Paulo, comecei a estudar, fiquei horrorizada com a minha inconsciência, me senti super culpada, mas aí eu entendi também que o lugar da culpa não leva a gente para lugar nenhum, ele paralisa, né? Eu falei, bom, deixa a culpa de lado, o que eu posso fazer? Olhei para casa, eu tinha 2 filhas, né? 2006, há 7 anos, a Luísa tinha 12 anos e a Júlia tinha 10. Fui olhar os dados, diziam que ia levar mais de 100 anos. Agora diz que vão levar mais de 200 anos para a gente ter igualdade de gênero. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Aí, mais um tempo, aí comecei a aceitar tudo que era convite, comecei a estar em todos os lugares, onde tivesse um microfone. Lá esse se virava para fazer a palestra. Eu falava, né, pela causa. Aí, em 2016... eu tinha acabado de sair da Goodyear e eu olhava para um lado, olhava para o outro, olhava para os eventos, olhava para as diretorias. Só tinha homem. Eu falei, gente, não é possível. Onde estão as mulheres, né? Aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? Eu tenho um celular, eu posso tirar foto. Eu tenho as minhas redes sociais e eu tenho a minha habilidade de comunicação. Criei a hashtag Onde Estão as Mulheres. Aí criei um projeto editorial básico. Todo dia eu vou postar uma foto onde só tenha homem com a hashtag Onde Estão as Mulheres no LinkedIn. E foi assim que começou. De maneira super intuitiva. Fotos não faltam, né? Fotos até hoje, infelizmente, não faltam, né? Depois de 7 anos. Mas eu achava, Fernando, que o incômodo era só meu. E eu falei, bom, como eu testo tudo, né? Como jornalista, comunicadora, eu testo tudo comigo, com as minhas iniciativas. Eu disse, bom, daqui a um mês eu não vou ter mais foto para postar. Lê do engano. O incômodo não era só meu. Eu comecei a receber na mensagem privada, as mulheres me mandando foto. E dizendo assim, posta para mim, usa a sua hashtag. Eu falei, gente, a hashtag não é minha, eu só criei. Usa você. Não, eu tenho medo. Eu falei, como assim você tem medo? Pegar mal no trabalho. Eu tenho medo de ser retaliada, eu tenho medo de ser demitida, eu tenho medo de não ser promovida, eu tenho medo de perder benefício, né? Aí me mandavam e eu postava. Passados uns 4 meses, eu entendi do que elas tinham medo. Porque eu entendi primeiro que eu era muito corajosa,
Porque eu comecei a sofrer muita violência de Eu gênero. imagino, ia te perguntar isso. No LinkedIn, Fernando. Lá vem a Neiva com os posts dela. Não, tinha. Depois eu fiquei sabendo que às vezes nas rodinhas de alta liderança, dizia assim, aquela louca daquela Neivia que fica postando, apontando o dedo pra gente. Ou alguém postava uma foto celebrando alguma coisa. Daqui a pouco vem ela botar a hashtag aqui. Onde estão as mulheres? Né? E eu fazia mesmo. Sim. Eu sou independente, não tenho Sim, compromisso eu lembro com muita ninguém, foto de evento né? sua, com os caras lá. E tinha alguns mais evoluídos, né, no assunto, me chamavam para conversar, para entender. E era muito bacana, porque aí a gente conversava, eles começavam na defensiva, depois eles entendiam. Alguns sofreram um processo incrível de transformação, homens. E muitos deles hoje são os meus informantes, as minhas fontes. Eu até hoje, Fernando, eu recebo. Começaram só as mulheres. Tá. Agora eu tenho fontes no Brasil inteiro. Eu tenho fontes em Portugal, eu tenho fontes na Espanha. Porque apesar de eu só postar em português, Sim. dá para entender, Claro, né? claro. E os homens começam a me mandar as fotos, já começaram. Os homens agora. Os homens, que é muito legal. Às vezes eles estão em reunião interna e eles tiram foto da reunião, porque eles ficam tão indignados. Aí eles me mandam e dizem assim, Neivia, posta pra mim. Só não diz quem é a fonte. Eu falo, eu sou jornalista, eu não vou revelar a fonte. Pode. E aí eu fico imaginando o chefe daquele sujeito querendo entender de onde veio aquela foto, né? Porque é de alguém que estava lá alguém dentro. Tava lá né? dentro. Quem é o traidor? Tem né? câmera escondida. Mas assim, eu acho que o movimento foi muito bacana e continua sendo muito necessário para evidenciar o que as pessoas não viam. Né? Era um incômodo de muita gente, mas primeiro as pessoas não tinham coragem de postar. Segundo, apareceu uma criatura com coragem para postar, escancarou. Sim. Então eu já fiz muito projeto com líderes hoje, homens que querem aprender a existir. Essa foi a frase. Eu criei um programa de mentoria com um vice-presidente de uma grande empresa que me ligou nas minhas férias, dizendo assim, Neivia, eu preciso que você seja minha mentora. Eu falei, como assim? Me conta. Pra quê? O que você precisa? Ele disse, eu não sei mais existir nesse mundo. Eu só falo coisa errada, as minhas piadas estão ultrapassadas. E ele só dou fora. Ele é professor em muita escola de negócio, na GV, na SPM, no INSPER. Eu estou tomando nota 0 dos alunos, principalmente das alunas. Eu não sei mais o que cancelado, fazer. Né? Está sendo cancelado ao vivo, né? Falei, calma, então vamos lá. Deixa eu voltar de férias, eu monto uma proposta, valido com você e a gente começa. E ele virou meu maior garoto propaganda, né? Volta e meia, alguém me manda mensagem. Fulano de tal disse que você foi a mentora dele, a gente quer saber como funciona. Mas, infelizmente, o que eu vejo ainda é que a gente deu uma involuída. A gente teve um retrocesso com a pandemia. Nesse sentido da representatividade? É mesmo? Muito. O que você acha que rolou? Primeiro que as mulheres, uma boa parte, foram expulsas do mercado por uma questão de contingência. Né? Você tinha que voltar para casa. Você tinha que se desfazer da sua rede de apoio por conta da doença. Sem dúvida. Com o filho dentro de casa. Tendo que fazer, inclusive, ajudar as crianças na escola, no estudo online, que era um grande desconhecido para todo mundo. Uma boa parte das mulheres que tiveram que sair do mercado foi por uma escolha assim, quem tem o maior salário? O marido. Então você sai do emprego para cuidar da infra para a gente conseguir sobreviver aqui. Então os dados dizem que até 2020 nós éramos 50% do mercado de trabalho. Em 2020 para 2021, esse índice caiu para 45,8%. É muita gente que saiu. Muita mulher teve que voltar a ser refém do seu próprio vilão, né? Os índices de violência doméstica aumentaram, também explodiram. Né? Aqui em São Paulo aumentaram 50%. A gente teve uma entrevista sobre isso aqui. Que teve uma coisa absurda, horrível, né? Os maiores vilões estão dentro de casa, infelizmente, né? Então a mulher virou vítima do seu próprio algoz sem ter para quem denunciar. E a gente tem visto hoje, eu tenho acompanhado isso, eu quero fazer um artigo em breve, eu tenho visto não são poucas, toda semana, alguma mulher da minha rede que ocupava uma posição de CEO
uma posição de vice-presidente, está pedindo para sair. Voluntariamente. Tá. Porque está exausta. Não tá suportando, tá tendo mesmo uma crise de... Tá tendo um burnout. Burnout, né? Tá exausta porque tem muita coisa em jogo. E assim, eu digo que a gente vive uma hipocrisia corporativa muito grande. Né? A gente também estou para escrever sobre isso. A gente tem empresas criando marcas empregadoras lindas e a vida, como ela é dentro da organização, é um inferno. Né? Tenho ouvido falar muito disso, de se vender como diverso, vender inclusão, chega lá, a pessoa fica totalmente solta, não tem nenhum trabalho, tipo, é só para fazer número, de repente. Muitas vezes é para ter a imagem, não é nem para ter número, né? Então, por exemplo, às vezes você vê empresas que não tem nenhuma mulher na diretoria, aí contrata uma mulher negra. Aí acha que resolveu 2 problemas. Tem uma mulher e tem uma pessoa negra. Já liga para comunicação, quero fazer uma pauta. Não, aí faz a pauta. Faz a pauta. E aí você fala, aí você acompanha, tá aí. O que isso transformou a realidade de fato? Quantas pessoas vieram depois daquela ali? Nenhuma. Então é o que a gente chama de diversity wash, né? Tá lavando a diversidade ali. Ou black wash, né? Tem de tudo que é jeito. Então eu acho que assim, o ambiente corporativo, ele anda muito pouco saudável. Isso não é segredo, não é novidade para ninguém. As pessoas estão adoecendo de fato. E isso é muito preocupante. E as mulheres que são tradicionalmente aquelas que mais trazem soft skills por uma construção cultural, né? As mães que são tão expulsas do mercado de trabalho são excelentes mediadoras de conflitos, são excelentes na gestão de pessoas, né? São excelentes na gestão de tempo, na gestão da comunicação, muitas vezes acabam saindo, e isso tem um custo muito grande para o ambiente corporativo. Sim. Eu posso te falar, as minhas últimas experiências como executiva foram em ambientes supostamente lindos, que a realidade que eu encontrei lá dentro era outra. Uma realidade doente, uma realidade quase sádica, sabe? De relações muito ruins, de um ambiente onde não existia confiança, de assédio moral. Não de assédio sexual, mas de assédio moral. Então, é bem difícil, Coisa que a gente não acredita, né? Que a gente pensava que teria superado. Agora, eu lidava muito com porta-vozes mulheres, enquanto eu estava na comunicação, e tinha a tal da pauta de liderança feminina. Né? Queria saber se você se deparou com isso, que em alguns momentos eu via a mulher não querendo falar, porque ela falou assim, se eu falar nessa pauta vai parecer que eu estou aqui onde eu estou só porque eu sou mulher, não pelas minhas qualidades, igual, né, aquele homem chegou ali também. Existe muita mulher também que tem medo de falar para não parecer que está lá, entre aspas, por cota, né? Ainda tem, infelizmente ainda tem, né? Eu combato muito isso, porque e tem uma frase que eu adoro, que eu ouvi no ano passado, num evento que eu estava de mulheres, de uma moça que tinha sido promovida num grande banco, tinha sido promovida a associada e tal. Tá. E ela me contou que o último movimento de promoção só tinham promovido mulheres. Tá. E aí, claro que vieram os homens em cima e disseram, você só foi promovida porque você é mulher. Ela disse, não. Se eu fosse homem, eu já teria sido promovida há muito mais tempo. Então, essa é a diferença. Exatamente. Eu estou sendo promovida agora, só agora, porque eu sou mulher. Entendi. Então, tem uma diferença de ponto de vista aí. Mas eu acho que, assim, ainda assim, tem muitas mulheres que não querem participar de pautas assim, porque tem medo de ser vista como cota, sim, ou que achem que ela só está ali porque ela é mulher. Mas quando essas mulheres entendem a importância da representatividade delas e do lugar de responsabilidade que elas agora ocupam, né, para inspirar outras, para trazer outras, né, eu faço parte do movimento Uma Sobe e Puxa a Outra, né, recente, a gente precisa se fortalecer como coletivo para quebrar vários paradigmas. Por quê? Porque existe aquele paradigma que mulher compete com mulher. Não é? Sim. E você sabe de onde vem isso, Fernando? Não, onde começa essa história? Essa história começa no Príncipe. Né?
A gente é criada para ser o quê? Princesa. Princesa. A gente não elogia as nossas filhas? Sim. Ai, que princesa. Nossa. Ai, que linda. Quem nunca falou isso, Minha né? princesa. Como é que a gente elogia os meninos? Boa, filhão. Boa, corajoso, inteligente, forte, né? Nas gírias hoje, né? Ei, mandou bem, tá? Curioso, né? Menina não. Menina ou é linda, ou é fofa, ou é princesa. Uhum. Então, a gente é criada para disputar a atenção do príncipe. Sim. Porque não tem muito príncipe, né? São cada vez escassos menos. os príncipes. E aí, você compete com as outras meninas, com as outras mulheres, pela atenção do príncipe. Gente, isso é estereótipo. Sim. Né? E aí, você traz para o mundo corporativo isso, porque você aprendeu lá atrás. Como é que você desconstrói isso? Quando eu criei o Onde Estão as Mulheres, eu fui muito agredida, muito violentada, explicitamente no LinkedIn, eu quase desisti. Aí eu fui aprender sobre comunicação não violenta, que também é a primeira vez que eu vi a expressão comunicação não violenta, ela não fazia sentido para mim. Falei, gente, mas como assim? Quem é a gente violento, que trabalha, né, com comunicação, a gente constrói, né? A gente não destrói, sim. Né? Na essência. Aí, quando eu fui aprender sobre comunicação não violenta, eu falei, bom, entendi. Então, vou aprender a me blindar, mas eu não vou desistir. Tem uma frase que eu também adoro que diz, quando você cansar, aprenda a descansar, não a desistir. Né? Então, descansei e voltei. Aí eu falei, bom, eu entendo que esse movimento de todo dia enfiar o dedo, né? E apontar e dizer, onde estão as mulheres? É incômodo. Sim. Mas ele precisa ser incômodo para mobilizar as pessoas, para que elas entendam o que está acontecendo. Mas eu posso criar o contraponto. Aí eu criei o Aqui Estão as Mulheres. O que é o Aqui Estão as Mulheres? É um movimento de sororidade, como tem vários agora. Tá. Mas também quando eu criei, era tudo mato. Sim. E era tão mato que ficou evidente para mim essa questão da desconfiança entre mulheres. Por quê? O que me interessa é a história. É a história de protagonismo daquela mulher. Se eu conheço a mulher ou não conheço, pouco importa. Então, todos os dias eu vou lá, posto uma história de uma mulher protagonizando uma história de sucesso em qualquer área. Logo que eu comecei, as mulheres que não me conheciam me escreviam no privado questionando por que eu estava fazendo aquilo e o que eu queria em troca. Olha. Como uma mulher está falando bem de outra mulher, gente, pois né? Imagina isso. Que loucura. E há 7 anos, era esse o contexto que a gente tinha. Sim. E eu demorei para entender também. Falei, mas que pergunta? De onde vem essa pergunta, né? E eu sempre respondi. Eu falei, olha, eu não quero nada em troca. Eu acho verdadeiramente que quando a gente evidencia, quando a gente dá visibilidade a uma mulher protagonizando uma história de sucesso, a gente inspira muitas outras. A gente dá esperança para que outras mulheres, jovens e meninas olhem para aquele lugar e digam, bom, se ela está lá, eu também posso querer chegar lá. É tão simples quanto isso. E eu falo muito disso, por exemplo, quando eu fui fazer vestibular, na cabeça do meu pai, a minha escolha óbvia seria a área de exatas, porque eu sempre fui muito boa em matemática. Tá. Eu sempre tive um pensamento analítico muito bom. Aí eu dizia, eu quero ser astronauta. Não tinha mulher astronauta. Eu quero fazer física nuclear. Não. Também não. Eu quero fazer engenharia genética. Não tinha mulher nessas posições. Logo, eu quero estudar no ITA. O ITA não aceitava mulher há 30 anos. Nossa, lembra disso? Verdade. Ou até hoje, o ITA só tem 10% das alunas mulheres. 10%. Eu falei, bom, se não tem mulher no ITA, se não tem mulher astronauta, se não tem mulher física nuclear, se não tem mulher engenharia genética, esse lugar não é para as mulheres. Vou para o outro lado, que eu sei que eu tenho habilidade, vou para a comunicação. Então, a representatividade, voltando para o ponto inicial da nossa conversa, ela é fundamental. Eu tenho uma amiga que eu entrevistei no meu programa, que virou minha amiga, que é a Duília de Mello. A Duília é uma astrofísica extragaláctica. Olha! Que trabalhou, ela mora em Washington, ela é vice-reitora da Universidade Católica de Washington, e ela fez muitos projetos com a NASA. E a Duília, a primeira vez que eu vi a Duília falando foi num documentário da Globo News, ou do GNT, acho que foi do GNT. Num carnaval, eu estava em BH, foi o carnaval de 2013. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque a Duília dizia o seguinte, você não pode querer ser aquilo que você não vê. E aquilo ficou ecoando em mim. Eu levei 7 anos, né,
entre ouvir a Duília pela primeira vez e trazer a Duília pro meu programa. Quando eu lancei em 2020, ela aceitou e eu fiquei eufórica, conversa deliciosa. E assim, a Duília é a primeira astrofísica que eu conheço. A Tabata Amaral também é astrofísica, né? Mas quando eu fui fazer faculdade, não tinha essa possibilidade para mim. Então, é muito importante que as meninas de hoje, que as jovens de hoje enxerguem outras mulheres em todos os lugares. Sim. Porque isso começa na infância, né? A separação do que é de menino e de menina, daí vai caminhando para isso mesmo. Começa nos elogios. Bom, começa no maldito chá revelação, né? Que eu tenho pavor daquele negócio. Também. Meu Deus do céu! Eu dou graças a Deus que a maior parte das minhas amigas já não vai mais ser mãe. Eu só gosto dos vídeos que dão errado, que postam. E aí eu não tenho que arrumar desculpa para não participar do evento, né? Mas eu tive 2 amigas que foram mães com 48 anos e uma fez e eu tive que ir no chá revelação. Sabe quando você tá completamente fora do lugar? Eu não conseguia achar nada interessante, eu não conseguia vibrar com nada, porque para mim aquilo ali era o suprassumo do estereótipo, né? Então começa no chá revelação, depois no enxoval, depois nos elogios. Vai na loja de brinquedo para você ver. O lado das meninas é todo rosa, é todo de brinquedos de cuidar ou passivos, cozinha, né, bebês. Nada contra, mas não pode ser só isso. E o lado dos meninos é incrível, tem todas as cores, tem ferramentas, tem ação, tem jogo de lógica. O das meninas não tem. Eu fui conversar esses dias com uma diretora da ReHap e ela me disse o seguinte: Neive, a gente tentou mexer na configuração da loja. Você não sabe o levante dos clientes. Os clientes não gostaram. Estão totalmente condicionados. Exatamente. Então, você aprende desde a infância, de fato, que tem coisas de menina e coisas de menino. Tem profissões de menina e profissões de menino. Tem vídeos que eu vejo que me mostram claramente. Tem um vídeo maravilhoso de um experimento que foi feito na Inglaterra, que pegaram bebês e trocaram as roupas dos bebês. Bebê que tinha cabelo curtinho, então você não conseguia definir se era um menino ou uma menina, botaram um menino vestido de menina e uma menina vestida de menino. E chamaram adultos para brincar com esses bebês. Só pela maneira como o bebê estava vestido, eles direcionavam a brincadeira. A menina vestida de menino era super estimulada. Só fez brincadeira de menino? E o menino vestido de menino só brincou de casinha, de bonequinha, uma coisa mais pacífica, sabe? Mais passiva. Depois, quando os adultos vêm, eles ficam em choque. Quando eles veem que as roupas estão trocadas. Eu tô lembrando agora, e a gente tem a filha com o mesmo nome, a Júlia, a minha caçula chama Júlia também. E eu lembro que quando ela era pequena, enfim, ela era loirinha e tal, cabelo curtinho. Umas 2 vezes que ela tava com roupa azul, né? Que não era roupa rosa. Ai, que bonitinho. Qual o nome dele? Que fofo, né? Qual o nome dele? Não é ele. Então, a minha Júlia, como ela tinha muito cabelo, e ela suava muito na cabeça, logo bebezinha, assim, sei lá, tinha menos de 2 anos, eu cortei o cabelo dela curto. E ela teve cabelo curtinho, assim como o meu, até entrar na adolescência. O que ela fazia para ninguém achar que ela era um menino? Além de ter o brinco, ela sempre tinha lacinho, ela tinha tiara, porque tinha gente que estranhava demais. Como assim uma menina não tem cabelo comprido? E ela era maravilhosa com o cabelo curto dela, super estilosa. Coisa, né? Mas tinha que ter o cabelo comprido. E se rendeu quando entrou na adolescência, né? Porque você tem que fazer parte do grupo. Aí elas ficam todas iguais. Depois elas se diferenciam. Mas tem a mãe de cabelo curto aí, né? Que coisa. E, Neiva, a gente falou um assunto assim, que às vezes bomba muito na internet. Até teve um vídeo de alguns anos que a Kéfera estava no programa da Fátima Bernardes. E ela colocou um cara na parede lá dizendo que ele fez mansplaining. Conta pra gente o que é e se isso ainda rola muito no mundo corporativo. Rola. Tem 4 coisinhas que rolam muito, que é... Eu digo que a violência, ela tem gradação, né? A violência de gênero. Ela começa com a piadinha machista, piadinha sexista. Aí a pessoa diz, nossa, o mundo tá ficando muito chato, a gente não pode mais nem brincar, né? Que mimimi. Gente, é assim, ó, piada. Se ofende alguém, não é piada. Eu adoro humor,
né? Sou cearense. Cearense é um celeiro de humoristas. Verdade. Mas assim, dá para fazer humor inteligente sem ofender as pessoas. Você não precisa ficar falando de característica física, você não precisa falar de etnia, você não precisa falar de gênero, você não precisa falar de orientação sexual, nem de biotipo, né? Para fazer piada. Porque isso vai ofender alguém. Então, isso não é engraçado ofender uma pessoa. Então, começa com as piadas. Aí, quando você vai para o ambiente corporativo, tem o mansplaining. O mansplaining, o que é? Isso acontece principalmente quando você é a única mulher da sala. Na sala, né? tá. Você estão fazendo uma apresentação. Você tem plena capacidade cognitiva de entender o que está sendo dito ali. Mas aí o cara vem te explicar. Porque ele acha que você não entendeu. Foi feito um comentário aqui, aí ele diz, bom, como você pode saber? A gente está falando disso. Gente... Tá. De onde você supôs que eu não estou entendendo? Né? Então, mansplaining é isso. Tá. Tem o outro que é o man interrupting, Isso. que é você vai falar e você é interrompida o tempo todo. Né? Tem um outro que é horroroso, que chama appropriating, que é quando o brother se apropria, brother appropriation, né, da sua ideia. Também acontece muito quando você é a única mulher da sala. Porque, por exemplo, você tenta falar, ninguém te escuta. Ou te interrompem. E aí você dá uma ideia. Então, discutindo um projeto, você dá uma ideia. Ninguém ouviu você falar. O brother aqui do lado dá a mesma ideia que você. Muda algumas palavrinhas. Todo mundo aplaude. Porque os homens vão escutar muito mais eles mesmos do que uma mulher. E se você não tem uma outra mulher na sala, ninguém vai advogar por você. Ninguém vai... O número mágico, né, para começar a coisa a funcionar, dizem sempre que é você ter 30%, ou ter 3 mulheres. Tá. Né? Então, assim, se você... Vamos supor, acontece isso comigo. Eu dei uma ideia e o brother aqui tomou a minha ideia. Se eu tiver uma outra mulher na sala, ela pode dizer... Exatamente, assim como disse a Neívia, essa é uma grande ideia. Aí vem a outra e diz... Muito bem, concordo com o que a Neívia trouxe. Então, você traz de volta a autoria. Mas se não tiver outra mulher na sala, você simplesmente é anulada. Ou você vai arrumar uma briga, né? Peraí, companheiro, o que você falou? Pois é, aí você vira a barraqueira, né? Ou a feminista aguerrida. Isso. Eu fui apelidada numa das empresas que eu trabalhei, uma empresa Great Place to Work, uma empresa que pra fora tinha uma marca empregadora maravilhosa de liderança feminina. Eu fui apelidada dentro do grupo da diretoria da feminista aguerrida. Porque eu me posicionava, porque eu discutia. Eu tinha outras 2 mulheres na diretoria, mas elas não falavam nada. Não falavam nada, né? Então... Que também acontece. Então, mansplaining, man interrupting, appropriating, e o outro é o gaslighting. O gaslighting é quando um homem, ele faz de tudo para você acreditar que você é maluca, ou você é histérica, ou você não sabe o que você está falando. Que é gaslighting de acabar a sua energia mesmo. Né? Então, ele vai minando a sua autoconfiança. Então, essas são as microviolências que muito acontecem no mundo corporativo. E aí você avança para o assédio moral, você avança para o assédio sexual, que infelizmente 50% das mulheres que trabalham já sofreram pelo menos um episódio de assédio sexual. Isso é um dado de pesquisa que o LinkedIn fez em 2020 com a Think Eva. Explica para quem está ouvindo, né? Tem gente que fala assédio sexual, não é só agarrar, né? Só agarrar, me agarrou, me puxou, me deu um beijo, né? Não é, gente. Qualquer conversa de conotação sexual, qualquer insinuação, qualquer coisa que você intua que está errado e que esteja indo para o lado sexual é assédio sexual. Não precisa... Eu sofri um episódio de assédio sexual aos 24 anos, no meu primeiro emprego em São Paulo, que foi explícito. E eu gosto de contar, e eu levei 20 anos para contar. Quando eu contei, meu pai, minha mãe, meu marido e as minhas filhas ficaram em choque, porque eu nunca tinha contado para ninguém. Porque não tinha para quem contar. Sim. Né? Em 1994. O que você fazia com isso? Eu falo que você se fingia de desentendida, aguentava o tranco e gerenciava o dano. Era o que dava para fazer. Eu só vim falar disso no Me Too. É muito bom você tocar nesse ponto, porque tem muita gente, quando uma mulher denuncia, né, as mais famosas, né, esses casos que são expostos, denuncia o assédio sexual,
Daí começam a aparecer outras que falam também, né? Porque cria coragem para falar. Coragem, né? Tem gente que fala, agora vão se aproveitar para dizer que também foi assediado. Não, mas é um caso como o seu, né? Você não tem para que contar, né? Eu só escrevi sobre o episódio quando veio o movimento Me Too. E eu escrevi, na verdade, porque eu li um artigo de um publicitário que foi publicado na revista Propaganda e Marketing, que era tão asqueroso, mas tão asqueroso, que primeiro eu fiquei indignada como é que a Propaganda e Marketing publicava aquele artigo. Segundo, como é que o cara tinha a cara de pau de publicar aquele artigo. Trocando em miúdos, Fernando, ele contava de uma obsessão que ele tinha por uma estagiária dele. E ele descrevia a estagiária como se ela fosse um pedaço de carne, assim. Ele descrevia a roupa que ela usava, que a blusa branca com o umbigo de fora e as coxas. Era uma coisa tão nojenta, tão nojenta. E ele ainda dizia que, assim, quando ela vinha aprovar coisa com ele, que só por estar perto dele deixava ele enlouquecido. E ele ainda dizia assim, e aí eu tive que sair da agência porque você acabou casando com um colega meu. Meu Deus. Aí eu fiquei tão injuriada que eu falei, gente, alguém precisa falar que isso é assédio, gente. Isso é nojento. Aí eu contei a minha história. E foi muito interessante porque eu terminava dizendo assim, se você nunca viu assédio sexual acontecer perto de você, se você acha que isso não acontece, pergunta para sua mãe. Pergunta para sua esposa, pergunta para sua namorada, pergunta para sua irmã, pergunta para sua tia, pergunta para qualquer mulher perto de você. Ela vai ter uma história para te contar. E aí os homens começaram a escrever assim, nos comentários, eu não tenho coragem de perguntar. É isso. Porque sabe o que acontece, né? E aí outros diziam assim, sim, eu perguntei, a minha namorada me contou. Sim, eu perguntei, a minha esposa me contou. Então... a gente precisa falar sobre isso. E as empresas estão falando disso? Não só de assédio sexual, de todos os tipos aí que a gente contou agora, né? Não. Na verdade, agora a gente tem um avanço com a nova lei que foi promulgada no ano passado, que a CIPA nas empresas vai ter que combater o assédio. Eu vi, né? Isso, verdade. Então, pelo menos uma vez por ano, a CIPA vai ter que dar treinamento para todas as pessoas da empresa sobre assédio moral e sexual, o que é diferenciar, como se combate. Vão ter que ter canais de denúncia, as que não têm vão ter que ter canais de denúncia. Então, a gente tem um avanço aí, sim, em relação ao assédio, por conta disso. Em relação às microagressões... Não, né? É muito letramento, é muito treinamento e é muito exemplo da liderança. Eu liderei recentemente uma área de cultura, inclusão e diversidade e se o exemplo não vier de cima, você pode morrer de trabalhar, você pode morrer de fazer treinamento com a base, com os gerentes, que não muda a realidade. Quem tem que encampar e dizer isso é valor aqui e isso vai mudar é presidente, vice-presidente, diretor e tem que dar exemplo todo dia. Tem que estar presente. Porque o que acontece hoje? As empresas terceirizam a responsabilidade da inclusão das diversidades humanas para o RH. Isso, exatamente. Aí vira o quê? Tarefa do RH. Aí entra junto com a folha de pagamento. E vira um processo, não transforma nada. Então, assim... As empresas ainda falam muito pouco de assédio. Eu tenho uma grande esperança de que isso vai, de fato, avançar agora, essa pauta, por conta da lei. Eu acredito, de fato, que as coisas só mudam quando dói no bolso, quando você precisa cumprir. Embora a lei de cotas de pessoas com deficiência esteja aí para contradizer o que eu estou falando, porque a lei de cotas existe há quase 32 anos. E as empresas não cumprem. São poucas as empresas que cumprem a cota de inclusão de pessoas com deficiência. Preferem pagar a multa, muitas vezes. Né? Então, mas eu acredito que a gente vai avançar. Agora, em relação às microviolências, eu acho que tem uma longa estrada e tem que ser espelhado pelo comportamento da liderança. A liderança tem que dizer que é inegociável. E tem que punir, de fato. Então, tem que demitir por justa causa, sim, se o sujeito assediou alguém. Sim. Agora eu fico meio preocupado, Neiva, porque se a gente não está nesse pé de igualdade ainda com as mulheres,
Como que esse mundo ainda extremamente machista vai receber a diversidade sexual, né? Uma mulher trans... Não recebe. Né? Toda a comunidade LGBTQIA+. Como é que vai ser o ambiente para essa pessoa? Olha, é um desafio. Né? E eu digo que eu tenho falado muito sobre isso. Nós, mulheres brancas, hétero, cis, sem deficiência, somos as mulheres que hoje ocupamos ainda as poucas posições de liderança e poder nesse país. E a gente tem que combater a todo custo, repetir o que os homens fizeram. Porque, assim, não é porque existem mulheres brancas, hétero, cis, sem deficiência, em posições de liderança, que o assunto está resolvido. Eu sempre disse, e continuo dizendo cada vez mais, que eu trabalho para que a gente tenha um mundo melhor, mais justo, inclusive igualitário para todas as pessoas, começando pelas mulheres, todas as mulheres. Então, quando você olha para a interseccionalidade das mulheres, se você olhar para uma mulher... Eu tive semana passada num evento na FEICOM com uma mulher negra, periférica, lésbica e gorda. Você consegue imaginar o nível de exclusão da vida dessa mulher? Totalmente, né? Para tudo, né? Então, você imagina que vamos extrapolar, que seja uma mulher negra, periférica, trans, com deficiência. Você consegue imaginar que essa mulher vai arrumar um emprego? Não. Não vai. E acontece muitas vezes com essas mulheres, muitas vezes elas não querem ser rotuladas. Então, por exemplo, tem uma diretora, super diretora de empresa, que é uma mulher trans. Quando eu comecei o meu programa, quando meu programa fez 1 ano, em junho de 2021, eu resolvi que eu ia fazer um programa Pride. Então, todos os meus convidados de junho tinham que ser LGBT. Por quê? Porque eu tive muita dificuldade de identificar vice-presidentes, CEOs, pessoas nos conselhos e até empreendedores que fossem LGBT. E falem abertamente, né? E eu convidei ela. E ela disse que não ia. Ela disse, eu quero ir para o seu programa para falar sobre o meu trabalho, não para falar sobre mim. Falei, então, infelizmente, você não vai vir no meu programa, porque o meu programa fala sobre as pessoas. O seu trabalho é pano de fundo para mim. O que me interessa é você. É a sua liderança, é a sua história. Então, no meu programa você não vai vir. Ou, se você mudar de ideia... Recentemente ela me escreveu, querendo participar do programa. A gente vai trazê-la. Mas, assim, tem muita mulher que não quer falar sobre, para não ser rotulada. Isso, Então, a gente ainda sofre no mundo corporativo de transfobia, de lesbofobia, de homofobia, de gordofobia, de capacitismo, que é você achar que as pessoas com deficiência têm menos capacidade do que as que não têm deficiência, de machismo, de racismo, e aí vai uma leva de preconceitos. E é importante sempre, eu sempre faço esse teste quando vou fazer alguma palestra, é básico, eu falo, quem aqui tem preconceito? As pessoas não levantam a mão. Aí eu sou a primeira a levantar a mão, eu falo, gente, todo mundo tem preconceito. Não existe uma pessoa que não tenha preconceito. E você só consegue combater seu preconceito a partir do momento em que você admite que você tem preconceito. É isso, é aí que começa. Se você não nomeia, aquilo não existe. Né? Se você... Não, eu não tenho. Então, se eu não tenho, não tenho problema. O problema é dos outros. Isso. É a história, né? Quem quer mudar? Quem quer mudança? Todo mundo. Quem quer mudar? Ninguém. Quem tem preconceito? Não, ninguém. Mas o Brasil é super preconceituoso. Sim. Você é preconceituoso? Não. Eu não. Como funciona isso, né? Como funciona? O país é preconceituoso, mas os indivíduos não são. Sim, A empresa é preconceituosa, mas quem está lá dentro não é. Não existe isso. Então, a gente tem muito trabalho pela frente ainda. Que tem que começar lá atrás também, né? Na educação, na escola, para também não ficar só essa mudança, essa chavinha virar só quando o pessoal já está no trabalho, né? Esse ponto é fundamental, Fernando. Eu acabei de escrever um artigo sobre isso. E nesse artigo eu trago exemplos de situações que eu vi acontecer de pais, mães e mestres que excluem. Então, eu conto nesse artigo a história de uma menina autista que estudou a vida inteira na mesma escola e nunca foi chamada para uma festa de aniversário. Poxa vida. Eu conto nesse artigo a história de um menino que era bolsista, que a mãe trabalhava na escola, ele era negro, começou a namorar uma menina branca, a família não aceitou, começou a sofrer todo tipo de preconceito e acabou se matando. Nossa.
E a escola quis abafar a história. Foi complexo para a gente falar sobre o tema, né? Então, e outros episódios que eu conto, mas esses são os bem emblemáticos que eu gosto de citar. Se a gente não combater o preconceito primeiro na gente, e a gente afirmativamente tomar iniciativas e agir para mudar isso na maneira como a gente educa as nossas crianças, daqui a 20 anos a gente vai estar falando da mesma coisa. Porque o que eu digo, não adianta você combater a consequência sem combater a causa. Sim. A causa é a maneira como a gente está reproduzindo tudo que a gente aprendeu e que não funciona mais nesse mundo. Não cabe mais nesse mundo a gente ter os comportamentos que a gente tem. A gente fazer as mesmas piadas, a gente prejudicar as pessoas porque elas são diferentes da gente. Não dá. O mundo não pode ser um mundo branco, heteronormativo, cisgênero e sem deficiência. Não pode. Porque o mundo é muito maior do que isso. E eu sempre digo, é até uma estupidez corporativa você não enxergar isso. Porque se você não tem a representatividade da sociedade para a qual você trabalha dentro da sua empresa, você vai se tornar irrelevante. De onde vem essa arrogância de achar que eu não conheço ninguém negro, não convivo com ninguém negro, mas eu vou lançar um produto maravilhoso para a população negra? Baseado em quê? Em que experiência? É coisa maluca, gente. Você não vira uma liderança empática se você não convive com a diversidade. Sim. Você precisa conviver com a diversidade. Aí você precisa olhar ao seu redor e falar, bom, eu tenho diversidade na minha vida? Você vai se surpreender. Provavelmente pouca. Né? Como você combate isso? Vai fazer voluntariado. Eu fui me tornar voluntária numa ONG de pessoas com deficiência intelectual porque eu queria aprender sobre a realidade. Essa história da menina autista eu aprendi convivendo com ela, com a família dela. Senão fica tudo na teoria. E na teoria não te toca. Você só ama aquilo que você conhece. Você só quer ajudar quem você conhece. Você só pode se solidarizar de uma realidade que você conhece. Senão o movimento não acontece. Né? Não acontece. Ou ele vira uma coisa pontual, né? Não é transformador. Então tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Eu tem dias que eu fico naquele... Ai, gente... Por que eu me meti nisso? Não nos abandone, Não, mas aí eu respiro. Você é nossa inspiração. Descanso e falo, não, vamos lá, gente. A gente tem muito trabalho. Trabalho não falta, né? Mas, de fato, a gente precisa começar isso. E eu sempre digo, se cada pessoa fizer o que ela pode, com o que ela tem, onde ela está, todo mundo junto muda a realidade. É importante que a gente acredite que qualquer mudança que a gente fizer, ela não é irrelevante. Porque ela vai impactar o nosso micro-universo. E ela começa a ecoar. Então, se cada pessoa mudar um comportamento que seja hoje e sustentar aquela mudança, vai impactar a realidade. E vai melhorar a realidade. E a gente tem que aprender a escutar. Aprender a ter interesse pelas pessoas. Uma das coisas que mais me choca é assim, não existe empresa sem gente e sem comunicação. Quantas vezes você viu CEOs e executivos falarem por horas e não falarem de gente, só falarem de resultados, só falarem de números? Que eu mais vi na minha vida. Quantas vezes você viu CEOs e líderes de empresa acharem que comunicação não é necessária? Muitas. E eu sempre digo, a inclusão começa pela comunicação. E muito antes da gente falar, a gente já comunicou. Então, a roupa que eu vesti, a maneira como eu ando, a maneira como eu olho para você, se eu sorrio, se eu não sorrio, né? A minha postura, tudo isso comunica antes de eu abrir a minha boca. Quantos CEOs eu tive que conviver com eles que viam uma pessoa no corredor, baixava a cabeça para não ter que cumprimentar. Que coisa, né? Eu também. Nossa. Né? Quantas pessoas entram no elevador e botam o celular na cara para não ter que falar com você? Ou nem vai, né? Ia, tá muito cheio ali, deixa eu dar uma... Vou até o banheiro antes. Pois é, gente. Eu trabalhei numa empresa que um dos antigos CEOs, quando ele chegava na empresa, os seguranças tinham que esvaziar o ambiente, porque ele tinha que subir sozinho no elevador. Aff, Maria. Como é que uma empresa dessa pode dizer que é inclusiva?
Que o CEO tem urticária de gente. Inclusive, a humana, como pode dizer que é humana, né? Pois é. E aí a gente vê outras coisas muito bizarras. Eu fiz um artigo recente na HSM que eu digo onde estão os homens que incluem as mulheres. E eu recomendo que leiam porque ele é bem contundente. E eu trago alguns dados, e um dos dados que mais me chocou recentemente, em outubro passado, eu fiz um Outubro Rosa no Líder com Nívia, né, no meu programa. Porque eu queria muito ouvir homens e mulheres. O meu programa é assim, ele é toda terça e sexta ao vivo, às 6h, no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. E ele tem só uma regra. 2. Tem que ser líderes, se levam, membros de conselho e empreendedores, representantes de todas as diversidades humanas, em total igualdade de gênero toda semana. Então, eu falo com uma mulher e um homem toda semana. Tá. Né? E tem que ter a musiquinha no começo. Tem que ter a musiquinha no começo. E a musiquinha é a música favorita do entrevistado, exato, ou da entrevistada. Exatamente. E aí eu queria falar com homens e mulheres que viveram a experiência do câncer de mama. Por quê? Talvez você, ou você que está ouvindo a gente aqui, não saiba, mas câncer de mama dá em homem também. Né? É pequeno, é 1%, sim, só, mas dá. O que eu descobri, Fernando, é tão chocante. Começa. Os homens não queriam falar comigo. Aí eu disse, gente, mas esses homens, eles não têm mãe, não têm esposa, não têm filha que teve câncer de mama? Eu quero que eles contem como foi a experiência, como transformou, como que eles cuidaram. Sim, a primeira coisa que eu descobri, chocante, 70% dos homens, quando as suas mulheres descobrem que estão com câncer de mama, eles as abandonam. Meu Deus. 70%. Isso é dado do Instituto Avon. É tão chocante que eu ainda não consegui escrever sobre isso. Pois é. Porque me dá arrepio. Quando eu estava vindo agora para o estúdio, eu estava ouvindo um dado que falava exatamente sobre isso, mas de todos os cânceres. E o dado era menor porque dizia que quando um homem descobre que a mulher está com câncer, 20% abandona. Mas aí é todo tipo de câncer, que já é alarmante. O câncer de mama, ele mexe com a feminilidade, né? Com a sexualidade. Então, por isso que o dado é tão gritante. Sim. E eu ouvi relatos, Fernando, de mulheres que diziam que o marido chegou para ela no dia seguinte do diagnóstico e disse, eu não consigo mais tocar em você. E foi embora. Gente. E largou a pessoa no pior momento da vida dela, com os filhos, inclusive. Então, isso é desumano. É para dizer o mínimo, é desumano. Sim. É falta de compaixão e é falta de caráter. Você não casou com aquela pessoa, você não disse que era na saúde, na doença. Aí a pessoa fica doente e você vai embora. Outro dado que eu aprendi, né, nesse momento, que também me chocou. Os homens, quando têm câncer de mama, não contam, não conversam entre si, porque eles acham que o fato de estar com câncer de mama diminui a masculinidade deles. Ele tinha alguma coisa de feminino nele. Olha isso. Olha como o machismo ele é vil para todo mundo de maneiras diferentes. Sim. Eu consegui entrevistar um senhor que teve câncer de mama, que está em tratamento ainda, e ele me disse, Nívia, primeiro assim, os médicos não sabem lidar, porque o percentual é muito baixo. Ele falou, eu fui o primeiro homem com câncer de mama do meu oncologista, da minha mastologista. Como você faz um exame de mama, né? Uma mamografia, numa mama de homem? Aquele processo que você amassa de tudo, não dá para pegar. Né? Aí ele disse, não tem literatura médica sobre. Então você acaba virando cobaia. Aí você vai atrás da sua rede para ver se alguém teve. Ninguém fala. Ele falou, depois que eu comecei a falar, eu descobri vários homens no meu núcleo que já tinham tido e que nunca contaram para ninguém. Então, é muito cruel isso. Né? É muito cruel. E voltando para o ponto, onde estão os homens que incluem as mulheres? Porque ficar no discurso é muito lindo. A gente é de comunicação, a gente sabe fazer discurso, né? Eu falo, gente, o papel, o PowerPoint, as redes sociais aceitam qualquer coisa. Mas vai viver na prática. Vai ver se o que você está dizendo, ali, né? O que se escreve é o que se pratica. Não é. Não é. As mulheres continuam sendo
estão tendo menos oportunidades, as mulheres continuam ganhando pelo menos 20% a menos, as mulheres têm muito viés. Então, tem 2 que eu gosto muito de trazer, que é assim, já participei de muita reunião de avaliação de talentos, Sim. né? Vai promover quem, aí fica cada um advogando pelo seu talento. Os homens geralmente são promovidos pelo potencial. O que a gente mais escuta não, mas ele tem muito potencial, eu acho que a gente devia promover. As mulheres são promovidas por serviço prestado. É assim, quando você defende uma mulher, aí ele diz assim, não, mas ela ainda não mostrou a que veio. Deixa ela entregar um projeto, aí a gente promove. O homem pode ser promovido pelo talento. Só pelo talento, mulher, ela não. tem que ser pela entrega. Ela tem que ser pela entrega. Entendi. Outro viés bizarro. Mulher quando tem filho. Agora ela não tem mais tanto compromisso com a carreira. Agora a prioridade dela é o filho. Tá dividida. Homem quando tem filho. Nossa, agora virou pai de família. Agora que ele é responsável mesmo. Tá maduro. Exatamente. Agora tem que sustentar a família. Então a gente fica reproduzindo vieses e estereótipos o tempo todo, inconscientemente. E a gente precisa falar sobre isso, porque senão a gente não traz para a consciência. E fora, né, que eu também não posso deixar de falar, que isso me dói muito, o fato de 50% das mulheres que saem de licença maternidade nas empresas serem demitidas em até 2 anos da volta da licença maternidade. Isso continua acontecendo hoje, Eu recebi entrevistadas aqui que foram demitidas durante a licença. Pois é. E das empresas lindas, maravilhosas, toda semana, não é exagero, toda semana eu recebo um relato de alguma mulher que foi demitida quando voltou da licença maternidade. De empresas lindas. De marcas empregadas. Aí, sabe qual é o exercício que eu tenho que fazer todo dia? É não me tornar uma pessoa cínica. Cínica e cética. Porque eu falo, não, gente, calma, vamos lá. Eu acredito, nunca acreditei em empresas dos sonhos. Mas eu acredito que existem líderes dos sonhos. E são esses líderes e essas líderes que eu procuro trazer no meu programa para inspirar outras pessoas. Para que elas entendam que sim, existem pessoas que estão dando o seu melhor para transformar essa realidade. Muitas vezes elas enfrentam forças maiores do que elas, muitas vezes elas pedem para sair, né? Porque tem um embate muito grande de valores, inclusive. Mas a gente precisa falar sobre isso, porque senão a gente vira cética, vira cínica, né? Vai normatizando, né? Aí você fala, não, mas não tem jeito mesmo, essa luta é inglória, foi assim. Não vou ficar me desgastando. Não pode. A gente tem que acreditar, de fato, que as coisas podem mudar, que qualquer movimento de mudança que a gente faça pode provocar um impacto, mas que a mudança começa na gente. Se você não quiser mudar, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando para você. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Aquilo tem que te tocar de alguma maneira. E aí, muitas vezes, principalmente as mulheres, elas vêm para mim e dizem assim, como que eu convenço o meu CEO a ser um aliado da causa? Eu falei, você não convence ninguém. Vamos lá. Mas você precisa conhecer o seu interlocutor, né? Então, quem é esse homem? Ele é pai? Ele tem filha? Esse é o golpe que eu sempre vou, né? A porta de entrada. Os homens que têm filha são os mais fáceis da gente trazer para a causa. Porque aí você chega numa conversa e diz assim, você já imaginou quando seu primeiro netinho nascer e a sua filha for demitida porque ela foi mãe? Aí eles arregalam o olho desse tamanho assim? E falam, como assim? Eu falo, você não sabia que isso acontece? Aí eu trago os dados, né? Não, faz muito bem. Essa tática eu adorei. Então, essa funciona lindamente. Quando eles não têm filhas, e eles são muito analíticos, eu trago dado em cima de dado e, de preferência, quando eles são muito competitivos, eu mostro o que a concorrência está fazendo. Funciona também. Coloca lá a concorrência, mostra o número que está positivo por conta disso. Exatamente. Funciona lindamente. Mas eu falo, gente, não é você que vai convencer. Você vai trazer o contexto, você vai trazer os argumentos para tocar aquela pessoa. E ele entender a realidade. Ele tem que entender por ele. Por mais que... E tem uma outra coisa também que geralmente funciona. Um homem vai ouvir muito mais outro homem falando do que uma mulher. Né? Tá. Eles costumam ter uma barreira da feminista aguerrida. Né? Sim. Então, eu tive uma experiência... eu tinha um CEO numa determinada empresa que
Essa empresa, quando eu cheguei lá, não tinha uma pessoa negra. Tá. E eu achei muito estranho. Recente. Aí eu disse, por que não tem ninguém aqui? A não ser as pessoas terceirizadas da segurança e do restaurante, né? E do banheiro, da limpeza. A resposta que ele me deu, eu fiquei tão indignada, Fernanda. Ele disse assim pra mim, por que elas não se candidatam? Aí eu disse, peraí, qual foi a parte da história do Brasil que você não acompanhou? Né? Você foi educado no Brasil. Embora você tenha tido temporadas fora do Brasil, você foi educado no Brasil. E eu sou essa pessoa, né? Que faz a pergunta, né? Aí ele ficou zangado comigo. Aí eu disse, olha, a gente vai ter que fazer um letramento racial aqui, não é possível. Aí a gente foi para um evento, e nesse evento estava o Theo Vanderloo, que é, para mim, o CEO, o homem branco que mais fez pela luta da igualdade racial no Brasil. Quando ele estava na Bayer, ele contou uma história, ele virou um grande aliado da igualdade racial. E aí eu disse, Theo, eu preciso da sua ajuda. Ele, o que foi? Ele disse, tá vendo aquele moço ali? Ele é o CEO da minha empresa. Ele acredita que as pessoas negras não se candidatam às posições porque elas não querem, né? Ou que não tem pessoa negra na organização porque elas não se candidatam. Vai lá trocar uma ideia com ele, por favor. Aí o Theo foi. Aí eu apresentei, né? Ficaram batendo papo. Teve um painel, né? Eles participaram do mesmo painel, ele ficou mais quieto, né? Alguns meses depois, eu ouvi ele falando o que o Theo falaria. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei, bom, se ele já trouxe para a fala, significa dizer que ele já está pensando sobre isso. Para incorporar na prática, é mais um pouco, né? Tá. Aí eu liguei pro Theo. Theo, a gente conseguiu. Ele começou a falar. Eu saí da empresa, mas hoje a empresa tem grandes iniciativas de igualdade racial. E hoje você já vê, ainda não na diretoria, mas você já vê na gerência, pessoas negras. Então, assim, precisa começar. Precisa lembrar desses 3 pontos, né? Um homem vai ouvir muito mais outro homem. Quando você for falar com um homem, entenda quem ele é e vá no ponto nevrálgico dele. Entenda como ele pensa e como ele sente, que aí você consegue acessar. Mas você não convence ninguém a nada. Não. Você não muda ninguém, você não convence ninguém a nada. Mas você pode trazer os argumentos e chegar no ponto que a pessoa vai ser sensibilizada. Né? Exatamente. Não, adorei. Ó, dicas importantes aí, gente. Dá para fazer, hein? Dá para fazer. Vamos começar a fazer, assim como a Nívia já tem feito aí há muitos anos. Nívia, muito obrigado por ser essa voz aí nas redes sociais, sobretudo no LinkedIn, né? A gente não se conhecia pessoalmente, mas eu me considerava já conhecido seu, porque a gente é do mundo da comunicação, a gente conhece tanta gente em comum. Sim. Então eu sempre via ou você entrevistando alguém que eu conheço, ou a gente trocando alguma ideia lá no LinkedIn. Para quem ainda comete esse erro de não te seguir, deixa aí suas redes sociais para o pessoal começar a seguir. Então. Vamos lá. Gente, Nívia Justa não tem 2, tá? Eu até fiquei muito chateada porque eu descobri que tem algumas Névias no LinkedIn. Eu achava que eu era única, mas eu continuo sendo única porque justa, única e predestinada, né? Justa é predestinada. Sim. Então, Nívia Justa não tem 2. No LinkedIn é só você botar Nívia Justa, você vai me achar. No Instagram e no Twitter, eu não sou muito usuária do Twitter, eu uso mais o Twitter para acompanhar as conversas. Mas, como diz uma amiga minha, eu sou como a Madonna, é @Nívia. Tá, pronto. Não tem. Ninguém Fui a primeira, essa consegui. Criei um perfil no TikTok, mas ainda não me aventuro a escrever no TikTok, é Nívia Justa também, no Facebook é Nívia Justa. E no Líder com Nívia, eu tenho tanto uma página no LinkedIn, quanto tenho o canal no YouTube. Bom, bora se inscrever lá, então. Pode se inscrever, toda terça e sexta tem programa ao vivo. E tenho também no LinkedIn a página do Onde Estão as Mulheres, né, que eu criei também para ter organizado, porque o LinkedIn é meio confuso, né? Você não acha as coisas, então criei a página para isso. Tenho um perfil no Instagram do Onde Estão as Mulheres e um do Aqui Estão as Mulheres. E tenho também, é muita rede. Quanta coisa, gente. E tenho também no LinkedIn uma página da Justa Causa, que é a minha empresa de consultoria. É só procurar Justa Causa. E tem todos os outros que eu não contei porque estão meio adormecidos. Para facilitar, eu vou colocar também na descrição. Daí vai ser só clicar e você vai ter acesso lá. Agora, para a gente fechar, eu gosto sempre de saber quem que inspira pessoas inspiradoras.
Deixa uma mulher aí que te inspira, ou algumas mulheres que te inspiram, para a gente também passar a seguir e dar mais atenção. Olha, eu sempre gosto de dizer que tem 2 líderes globais que me inspiram muito. A Jacinda Ardern, que era a primeira-ministra, né, da Nova Zelândia, e a Angela Merkel. E aí, quando eu descobri que eu nasci no dia que a Angela Merkel fez 15 anos... É mesmo? Eu achei ainda mais maravilhosa. Mais predestinada ainda a falar sobre isso. A Angela Merkel. Então, do mundo, eu diria que essas 2 mulheres muito me inspiram. Já escrevi sobre as 2, inclusive. Não falei da minha newsletter. Eu tenho uma newsletter. Boa. Tem uma newsletter no LinkedIn que chama Diversidade e Inclusão, que você pode assinar. Tem a mesma versão em inglês, chama Diversity and Inclusion, e tem uma outra que chama O que Podemos Aprender, que é onde eu escrevi sobre a Jacinda, sobre a Angela Merkel. E só um detalhe, para a gente entender como a jornada é longa aqui no Brasil. A minha newsletter Diversidade e Inclusão, em português, tem 4.600 inscritos. Tá. A minha newsletter em inglês tem 260 mil inscritos. Olha como é um assunto que já está mais, né? Será que mais cultural lá. Será que a gente tem coisa para fazer aqui no Brasil? Tá bom. Olha. Voltando, mulheres que me inspiram no Brasil. E eu vou trazer do mundo corporativo, que eu acho que é mais legal. Bom, da política, a Tabata me inspira muito, né? Eu sigo a Tabata, sou super fã da Tabata. Do mundo corporativo, a Paula Belízia, que foi a primeira mulher presidente da Microsoft e hoje está no Ebanks, liderando uma unidade do Ebanks. A Solange Sobral, que é uma mulher negra de tecnologia, hoje vice-presidente da CIT, mora em Londres, também já entrevistei para o meu programa. A própria Duília de Mello, essa astrofísica extragaláctica que eu disse que mora em Washington, é uma mulher super inspiradora, que inspira meninas a quererem ir para a área de ciências. Quem mais? A Tânia Cosentino, que hoje é presidente da Microsoft, também uma mulher absolutamente inspiradora. Então, assim, gente, tem muita mulher que eu já entrevistei no programa e eu posso trazer das diversidades. Então, tem uma outra que é a Carolina Videira, que é fundadora da Turma do Giló, que trabalha pela inclusão na educação. Acabou de ganhar um prêmio na ONU, inclusive. A Carmela Borst, que foi CMO de muitas empresas e hoje tem a própria empresa que ela trabalha para a inclusão tecnológica das pessoas, também ganhou um prêmio na ONU. Então, olhando para o universo mais LGBT, eu diria que tem a Maite Schneider, que é uma mulher trans, fundadora da Transempregos. A Márcia Rocha, que é uma mulher trans, sócia da Maite na Transempregos também fundadora da Transempregos. Tem muita mulher. Tem muita tá vendo, mulher. Gente, como, né, dá para se inspirar, dá para juntar força, né? Eu já entrevistei no meu programa mais de 120 mulheres, líderes. Né? Então, eu posso depois te mandar essa lista também, porque são mulheres. Vou trazer algumas aqui também. São mulheres muito inspiradoras, né? E eu, como eu digo, eu entrevisto mulheres e homens de todas as diversidades humanas. O maior desafio que eu tenho hoje é conseguir trazer pessoas com deficiência que estejam ocupando posições de liderança. Então, falando de uma mulher super inspiradora, que é uma mulher com deficiência, a Caroline Ignarra, fundadora do grupo Talento Incluir, é coautora do livro Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões junto comigo, é uma mulher também absolutamente inspiradora. Então, tem muita mulher. A Flávia Durante, que é uma mulher gorda, que fundou a maior feira de moda para mulheres plus size da América Latina. Legal. Também uma mulher incrível que eu estou querendo trazer para o programa. Então, tem muita mulher que, assim, cada mulher tem uma história. Essa história merece ser contada, essa história merece ser ouvida. Eu estou, inclusive, escrevendo hoje um artigo sobre isso, sobre as histórias das mulheres, que a gente vem nesse movimento de entender a narrativa das mulheres. Por quê? Porque a história que nos foi contada foi toda pela ótica dos homens. É verdade. Então, a gente precisa ouvir as mulheres. Então, cada mulher tem uma história muito inspiradora para contar. É só você estar aberta a ouvir. É isso aí, Neiva. E contamos com a Neiva para isso também, nos ajudar nessa reunião dessas personagens incríveis. Neiva, obrigado mais uma vez. Espero encontrá-la
em breve. E agradeço vocês aí que acompanharam mais esse episódio aqui do Ponto de Fala, um episódio muito gostoso, que a gente tratou de um tema tão importante que a gente percebeu aqui que tem muito a fazer ainda. Então, se junte aqui ao Ponto de Fala, se junte à Neivia também, assina lá, se inscreve no canal dela, se inscreva aqui no Ponto de Fala, assim a gente traz mais gente aí interessada a fazer esse barulhinho gostoso e importante aí nas redes sociais. Eu sou o Fernando Tudor, esse foi o Ponto de Fala, a gente se vê no próximo, até lá!